Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, na nossa tarefa de Escola de Paz, Eurípides Barçanufo. O lema da Escola de Paz é Educar-se para Educar. Lembramos que junto com a Escola de Paz existe também o DIGE, o Departamento da Infância e Juventude, onde os nossos pequenos estão lá em cima também sendo evangelizados. Pedimos a todos que mantenham seus celulares desligados e também não saiam daqui com dúvidas, por favor. Se tiverem dúvidas sobre a palestra, o nosso palestrante ficará alguns minutinhos ao final para responder, então podem vir acioná-los. E qualquer outra dúvida que vocês tenham em relação à tarefa, só perguntar para qualquer um aqui que esteja de crachá, que ele vai responder para vocês, tá bom? Então, vamos dar início agora. Vamos nos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a oportunidade de estar aqui esta manhã, agradecer por podermos aprender um pouco mais, podermos evoluir um pouquinho mais nessa nossa jornada. Para isso, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Que assim seja, graças a Deus. Temos hoje aqui o Fredson, que irá falar para nós sobre o espiritual e o material. Então, Fredson, seja bem-vindo e, por favor. Boa noite. Eu queria saber se o pessoal estava acordado. Vamos lá. Eu vou falar de novo. Boa noite. Gostei. Vamos imaginar que a gente fosse embarcar agora em uma viagem para o outro lado do Atlântico. A gente está ali no Porto de Santos e a gente fosse fazer uma viagem, só que essa viagem é de navio. Quem é que já andou de navio? E de barco? Quem já andou? Quem pelo menos já sonhou andando de barco, assim, só para a gente não ficar segregando? Ninguém? Tá bom, vamos fazer de conta que todo mundo já andou. De barco, de navio, ou pelo... Quem é que já assistiu o Titanic? Pronto, tá combinado. Vamos usar o Titanic como referência. O nosso objetivo, a nossa família está toda lá do outro lado do Atlântico. Está ali na Europa, Portugal. Toda a nossa família... É uma hipótese, tá, gente? Tá todo mundo em Portugal, se mudaram para Portugal, prepararam uma casa em Portugal, organizaram um quartinho bem aconchegante, do jeito que a gente gosta. O Maurício também tá com um quartinho pronto lá, Maurício. E a gente vai para Portugal para morar em Portugal. A gente tem 40, no caso, aquele que vos fala, 41 anos, uma expectativa de vida de 85, ainda tem 44 pela frente. Se não acontecer nenhum imprevisto... ou sobrevisto, serão 44 anos. Ou seja, é muito importante que o lugar para onde eu vou esteja bom. É muito importante que eu seja uma pessoa bacana quando lá eu estiver. Ok? Correto? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Não. Essa viagem vai ser feita de caravela. Nós estamos em 1600. Nós não estamos em 2023. Então a gente não tem um navio de luxo para a gente transitar. Mas a gente vai de uma caravela. E essa viagem, a gente pode concentrar os nossos esforços naquilo que a gente vai colocar no navio. E tem dois tipos de bagagem que a gente vai colocar no navio. Um grupo de bagagens vai ser relacionada ao conforto da viagem, a qualidade de vida durante a viagem. E o outro grupo de bagagens
vai ser relacionada à qualidade de vida que a gente vai ter lá em Portugal. Vamos imaginar agora que eu tenho um mínimo de 10% de volume de um lado e 90% do outro. Só que quem vai escolher? Maurício, o Fred, cada um de nós vai escolher como vai distribuir esse percentual. Tá? Imaginando assim, números mais simples. Eu tenho 10 malas para colocar, todas elas com o mesmo volume. Todas elas rigorosamente com o mesmo volume. O mínimo que eu preciso para a viagem vai caber em uma mala. E o mínimo que eu preciso para viver lá em Portugal também cabe em uma mala. Então eu já tenho uma mala pronta com o kit sobrevivência viagem, e eu tenho uma outra mala pronta com o kit sobrevivência Portugal. As outras 8 malas, sobraram 8, certo? São 10. Eu já ocupei 2, o kit sobrevivência viagem Portugal. Eu tenho outras 8 malas. Eu escolho o que colocar nessas 8 malas. Tudo claro até aqui? Como vocês dividem essas malas? Foi uma pergunta. O que vocês priorizariam? A satisfação, a qualidade de vida, os benefícios possíveis em Portugal, ocupando as 8 malas com aquilo que eu vou precisar em Portugal, ou vocês ocupariam essas 8 malas com a qualidade de vida, com a tranquilidade, com o conforto no decorrer da viagem? Divide igualitariamente. Então a gente teria, no caso da Maria, a gente teria 5 malas dedicadas à qualidade de vida na viagem e 5 malas dedicadas à qualidade de vida em Portugal. Todo mundo concorda? Eu preciso reforçar, Maria, que serão 40 dias de viagem e 40 anos de vida. E aí eu refaço a pergunta. Será que vale a pena eu utilizar 50% das bagagens para a qualidade de vida dos 40 dias e outros 50% para a qualidade de vida em Portugal? Tá. Agora vamos lembrar o seguinte, são 40 dias. São 40 dias. Muitas coisas podem acontecer nesses 40 dias. O meu kit de sobrevivência tem alimento e o mínimo de roupa. Nós não estamos em 2023, nós estamos em 2700, 2600 mais ou menos. Então, 2700 e pouquinho ainda existia malária. 1600, 1700 ainda existia. Só para a gente entender que a gente estava num tempo em que existia malária, em que existia muitas doenças transmitidas por ratos. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época tinha muito rato em navio. O que vocês acham de a gente colocar pelo menos mais uma bagagem dessa? A gente tem uma que é o kit de sobrevivência, mas só tem alimento e 2 ou 3 trocas de roupa. O que vocês acham de a gente preparar uma bagagem só para garantir um pouquinho da nossa saúde durante o transcurso da viagem? O que vocês acham? Porque, a princípio, eu poderia pensar, não, como são 40 dias / 40 anos, eu vou colocar todas as 8 bagagens concentradas na qualidade de vida lá. Mas eu poderia, pelo menos, pegar uma dessas bagagens, uma dessas 8 que eu tenho, e pensar, olha, eu vou colocar aqui algumas medicações. Vai que eu contraio alguma doença e eu preciso estar prevenido. O que pode acontecer em termos de doença? Eu vou precisar de, 3 ou 4 remédios. Eu enchi a bagagem número 2? Não, eu coloquei ali 10, 20% dessa bagagem. Sobrou um espacinho. Eu vou completar essa bagagem. Não sei vocês, dá para perceber quando eu estou assim? Eu acho que não, né? Eu acho que ter só o básico para sobreviver vai me deixar muito triste durante esses 40 dias. Vocês concordam comigo? Pelo menos a mim, né? Dá para perceber assim, não? Quando eu fico de lado? Não? Não dá? Isso é uma gentileza de outro mundo. Se tiver 2 vagas no céu e tiver eu e você entra, porque eu não sou tão gentil assim. Então eu vou colocar um pouquinho eu vou colocar uma paçoquinha, umas balinhas. Pizza não dá, né? Nem existia pizza nessa época. Mas eu vou colocar alguma coisa que me dê um pouquinho mais de prazer alimentar.
Eu não tenho muito problema com frio. Mas se eu tivesse muito problema com frio, pensando na possibilidade de esfriar demais, eu colocaria uma roupa que me protegesse um pouquinho mais do frio. Vocês percebem que eu já estou meio que ocupando pelo menos uma segunda bagagem? Bom, vocês colocariam mais alguma coisa? Pode falar, gente. Se alguém colocaria mais alguma coisa que acha importante para a viagem e que não prejudique tanto a minha vida lá em Portugal, o que vocês colocariam a mais? Eu pensei em remédio e uma roupa mais para frio. O que vocês colocariam? O que você colocaria a mais, Maurício? Um livro. Vamos imaginar então que a gente fechou aqui a bagagem número 2. Vocês arriscariam preencher a bagagem número 3 das 8? Uma já estava preenchida. A 2, eu completei com o trajeto, com qualidade de vida para o trajeto. Vocês arriscariam preencher um pouquinho mais da 3, pensando em qualidade de vida, conforto e tranquilidade no trajeto? Alguém sim? Pode falar. Sim ou não? Eu concordo com vocês. A Dona Maria não. Chegando lá, Dona Maria, não adianta vir bater na nossa porta pedindo uma moedinha não, que a senhora escolheu. Mas para viagem. Tudo bem, uma terceira mala. Eu acho prudente. Eu acho prudente. Agora, saindo da metáfora e nos enquadrando no tema proposto, a viagem é a reencarnação. A nossa casa em Portugal é a nossa vida no mundo espiritual. Tá certo, a gente sabe, não tem gavetas, né, nos caixões que levam o nosso corpo. Mas tem a nossa aquisição intelectual e moral que a gente leva. A gente precisa evitar o radicalismo, mas a gente precisa ter muita ponderação quando pensa nos recursos financeiros. O Espiritismo não ensina que a gente tem que desprezar completamente a qualidade de vida na Terra. Pensando nisso, é justo. É justo que eu me esforce para pagar uma boa universidade. É justo que eu me esforce para ter uma casa razoavelmente confortável. Eu vou usar um termo que não está muito no contexto do Espiritismo, mas vocês vão entender. Não é pecado, por exemplo, que eu tenha um ar-condicionado na minha casa. Não é pecado. Não é um crime contra as leis de Deus que eu tenha um carro que me dê um pouco de segurança, um pouco de conforto, que me dê um pouco de satisfação de tê-lo. Né? Isso tudo não é pecado. Só que o Espiritismo, ao mesmo tempo, deixa para nós muito claro que a prioridade, quando a gente pensa na vida no mundo, na vida material e a sua relação com a vida espiritual, e a gente encontra isso no Livro dos Espíritos, pergunta 223 e seguintes, porque a 166 até a 222 trata de reencarnação. Daí para frente, a gente começa a estudar o mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, o Espiritismo como um todo, as propostas espíritas vão sempre deixar muito claro para todos nós que é imperioso que a gente entenda que a vida que dura de verdade, aquela que não tem nenhuma dependência da outra, é a vida espiritual. Vida material existe porque nós somos espíritos, nos conectamos ao corpo e assim nos relacionamos. Se esse corpo não existisse, primeiro, o planeta Terra teria 108 quilos a menos, não parece, mas é 108. Eu falo isso não com prazer, mas eu digo para deixar bastante claro o que eu preciso fazer para resolver problemas meus. Mas o mundo teria 108 quilos a menos. No entanto, o espírito que hoje se chama Fred, ou Fredson, para os não íntimos, para vocês é Fred, o espírito que se chama Fred existiria, talvez com outro nome. Talvez não tivesse somado as experiências dessa encarnação, mas não deixaria de existir. Esse espírito continuaria existindo. Iria em outro momento envolver um outro corpo, animar um outro corpo, ter novas experiências. Talvez fosse Maria, talvez fosse José, talvez fosse uma mistura dessas duas coisas, porque o nosso pensamento cartesiano e antiquado ainda acha que é tudo de um jeito ou de outro, e isso não é uma questão que
seja exatamente aquilo que a gente veio tratar aqui, então fica para um outro dia. Mas eu poderia ser e seria eventualmente uma outra persona, não pessoa. Persona, porque é a construção da personalidade material. Eu seria uma outra persona, sendo a mesma pessoa. Então, o essencial sobrevive ao corpo. Se a gente fosse querer ser um pouquinho mais poeta, Antoine de Saint-Exupéry, o aviador que escreveu O Pequeno Príncipe, diria: o essencial não é visto pelos olhos. O essencial transcende ao corpo. O essencial não é material. Agora, isso não significa que o material não é importante. Por exemplo, o Itar está lá no fundo. Né? O Itar está lá no fundão. Entre mim e o Itar, existe uma porção de pessoas, existe uma parede, um vão de porta, existe uma rua do lado de fora com um ruído natural, característico de um sábado de manhã, são 9 horas e 16 minutos. Então existiria uma grande dificuldade de eu me fazer ouvido pelo Itar. Só que na hora que eu falei que o Itar está lá no fundo, ele fez assim. Vocês sabem por que isso foi possível? Porque tem um equipamento aqui que certamente não custa R$50. Custa bem mais. Existe um cabo condutor de uma onda sonora que é captada, transforma, codifica ela em informações binárias, leva para o computador. É um negócio complicado aqui. Leva para a mesa de som, da mesa de som vai distribuído para a potência e vai para as caixas. E aí deu para ouvir lá. Tudo isso custa dinheiro. Então, existe uma importância significativamente grande para os recursos materiais. Ah, a gente não poderia imitar o Chico e fazer o evangelho à sombra do abacateiro? Se não tivesse nada disso, aconteceria. O que não quer dizer que isso aqui não tenha a sua importância. Essa estrutura toda que a gente está utilizando aqui tem a sua importância. O que eu quero dizer com isso? Ela não é essencial. Copiando Cortella, copiando não, adaptando uma fala do Cortella, porque na verdade ele adaptou de um outro filósofo do passado. O dinheiro é essencial? Essa é a pergunta que ele propõe. Qual é a resposta, gente? Ou seria mais adequado a gente dizer que o dinheiro é fundamental? Uma coisa material está na essência da vida? Se a gente fosse perguntar para René Descartes, o que define a existência? Duvido, logo penso, penso, logo existo. A maioria das pessoas dizem apenas, penso, logo existo. Mas é o ato de refletir no campo da dúvida que estabelece a abstração do pensamento. Então ele chega à conclusão do penso, logo existo. A existencialidade, o existir, depende do ato de pensar. Da abstração do pensamento, daquilo que acontece entre o ouvido direito e o ouvido esquerdo. É isso que define o que é de fato essencial. Então o dinheiro, como qualquer coisa que for palpável, não é de fato essencial. Não está na essência. A gente vive sem. Ah, Fred, se eu não comer eu morro. Morre o corpo. Então, essencialmente, o que existe é a vida espiritual. Por isso que eu falei que eu ia adaptar a fala dele, porque ele não fala disso. Afinal de contas, ele é católico. Isso não é adjetivo, é substantivo. Só caracteriza o que ele escolheu, o que ele definiu para a vida dele. Não é necessariamente bom ou ruim. Eu até acho que o importante é que seja bom aonde você estiver. Ou onde você estiver. Agora, o dinheiro é fundamental? Sim, aí a gente pode dizer que sim, o dinheiro é fundamental porque ele está no fundamento das coisas. Não existe microfone sem dinheiro. Ah, Fred, mas se a gente combinar que isso não é dinheiro, por exemplo, todo mundo sabe que o dinheiro é uma convenção social, certo? Todo mundo sabe disso. Vamos imaginar, por exemplo, que está vindo um asteroide, vai bater na Terra, a NASA já descartou todas as possibilidades de nos salvar e a humanidade vai morrer. Vai morrer. Semana que vem não existe mais nada. Você tem uma semana de comida na tua casa bem guardada. Você vai se preocupar em ganhar R$1 que seja? Deu para perceber que ele não é essencial.
Mas enquanto as coisas persistem do jeito que são, ele está no fundamento delas. Eu preciso de dinheiro para isso. Portanto, em espiritismo, a gente não despreza o material. Não é um desprezo, é a necessidade de ponderar. Humberto Holden vai dizer, por sua vez, um grande filósofo brasileiro, que o dinheiro não é o problema não é ter o dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você. Quando eu me torno possuído pela posse e não possuindo a posse, eu me torno dela escravo. E quando eu me torno escravo do dinheiro, a minha vida vai se dedicar ao simples fato de ganhar e cultivar, de ganhar e de cuidar. E como o dinheiro não é essencial, eu estarei vivendo uma vida não essencial. Deu para perceber? Então vamos lá, gente, só para que fique 100% claro para a gente, o dinheiro é importante. As conquistas materiais são importantes. E aquilo que a gente faz na vida para ter dinheiro é importante. Na mesma proporção em que a gente entende que é importante ter 1, 2 ou 3 malas para uma viagem daqui para Portugal, que vai durar 40 dias, mas a minha vida de fato de 40 anos será em Portugal. Logo, não dá para desprezar a viagem. A viagem é a reencarnação. Quem aqui não acha lindo um bebezinho quando nasce? É lindo, né? Podem falar a verdade, gente, não é nada bonito. Fica bonito pelo menos uma semana depois. Ah, vamos? Não adianta. Não faz essa cara. Não. Eu vi 3 nascerem. As minhas 3 filhas eu vi nascer. Quando a gente vê, parece um joelho. O rostinho é tão lindo que parece um joelho enrugado. 3, 4, 5... Não vai ficar brava comigo. Eu estou falando aquilo que eu penso. Mas 3, 4, 5 dias depois, quando a coisa está mais, vamos dizer assim, sedimentada, aí não tem o que falar, né? Aí fica lindo. Mas o pai, eu já até enchi o olho de lágrima, mas o papai e a mamãe acham lindo mesmo quando não está. Pode estar envolvido na placenta. Ai, que lindo, é mais bonito que os quadros do Picasso. E é mesmo. Por quê? Porque a beleza depende de uma relação entre aquilo que eu considero esteticamente bonito e aquilo que eu quero considerar bonito. Que eu sinto que é bonito, que eu tenho afeto. Então, a gente acha aquela criancinha quando nasce uma lindeza, né? Aqui é o momento em que uma encarnação efetivamente deu o seu pontapé inicial. Ah, Fred, mas o Livro dos Espíritos, pergunta 351, fala que o início do processo reencarnatório começa com a concepção. Sim, gente, é zigoto, heterozigoto, juntou lá, começou a fecundação, cissiparidade. Começa o processo. O processo que leva à encarnação se conclui com o nascimento. É disso que eu estou dizendo. Mas veja o trabalho. Quem aqui é mãe? Por favor, levanta a mão. Quem aqui é pai? Por favor, levanta a mão. As mães sofreram mais durante o processo de gravidez. Quanto a isso, é raríssima a possibilidade de existir uma exceção. Mas os pais que sabem o que significa ser pai também sofreram um pouquinho. Né? Também sofreram um pouquinho. Depois que nasce, eu tenho conhecidos que fizeram conta. Quanto gasta de fralda durante o período inteiro até desfraldar, que é 1, 2, 3 anos. Depende da idade, volta a usar de novo, né? Depende da circunstância, volta a usar de novo 60, 70, 80, 100. Mas tem gasto com fralda, com leite, com papinha, com escola, com roupa, com saída, com festa de 15 anos, com, às vezes, escola particular, com faculdade. É muito gasto, né? Dá para comprar umas meia dúzia de casa boa. A gente reclama desses... Eu sei que tem gente que reclama, tá, gente? Mas, de um modo geral, a gente reclama desses gastos? Não, porque a gente entende, ainda que intuitivamente, a gente entende a importância da perpetuação da espécie e do processo reencarnatório. Podemos até não dar esse nome. Eu posso ser católico e não acreditar na reencarnação. Mas a gente entende a importância do processo. Precisa estar bem. Depois, a gente vai fazer uma faculdade e aí começam as disputas que são da pessoa e não dos pais. Os pais também participam, mas o compromisso principal, pelo menos deve ser da pessoa. Então a pessoa começa a se compenetrar nos estudos, buscar o primeiro emprego, um estágio, aprender um segundo idioma. E eu estou pensando bem no modelo classe média, tá?
Acho que fazer mais sentido para nós aqui. Porque tem situações, eu, por exemplo, vim o que tem depois da vírgula e 2 pontos, sabe? Tipo o fundão mesmo. Eu vim de lá. Então eu conheço bem as realidades e trabalho para pessoas que têm poder aquisitivo bem maior do que todos nós juntos. Então eu entendo um pouco de todos os diâmetros, todas as dimensões das possibilidades financeiras. Mas falando bem de uma realidade que eu acho que está mais sintonizada com a gente, vamos falar disso. Aí a pessoa luta por um segundo idioma, talvez por um terceiro, por uma posição profissional bacana. Aí ela descobre que tem que fazer uma pós-graduação. E aí tem loucos, né? Tem loucos que fazem duas ao mesmo tempo. No caso, eu, por exemplo. Eu estou fazendo comunicação e marketing de um lado e uma MBA em neuroaprendizagem, porque eu sou apaixonado por comunicação. Mas eu não gosto da comunicação pelo brilho do comunicador, e sim pelo processo de aprendizagem. Então eu estou fazendo um MBA em neuro... Olha que bacana, o nome é bonito, né? Neuroaprendizagem. E a gente dormir é luxo, né? Para quem faz isso. E tudo isso tem relação com conquistas materiais? Sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso tudo tem relação com conquistas espirituais? Dá para ter dúvida, não dá? Mas vamos romper um paradigma aqui? Porque a gente costuma separar material de espiritual. Mas, enquanto a gente está tentando conquistar o material, tem alguma coisa acontecendo na gente. Alguma coisa acontece no meu coração. Porque quando a gente aprende a ser líder, por exemplo, vou fazer um curso de liderança. Quando a gente aprende a ser líder nos moldes que eu considero melhores, que são a liderança participativa, a liderança gentil, no processo de aprendizagem e no exercício da liderança, eu aprendo a ser mais empático, a ouvir melhor. Márcia, isso não tem um valor espiritual? Isso tem um valor espiritual. Eventualmente eu estarei, posso ser materialista, ateu. Eventualmente eu vou estar realizando aprendizagens que eu considero importantes para ganhar dinheiro. Mas, consequentemente, eu estou construindo potenciais espirituais que vão valer para a minha imortalidade. Deu para perceber que a estrutura criada não desperdiça nada? Então, quando a gente faz essa separação, a gente acha que mentor só ajuda no trabalho espírita, né? O engenheiro que está no laboratório fazendo pesquisa de desenvolvimento de materiais, ele também tem um protetor espiritual o inspirando no trabalho. Vocês sabiam disso? Ah, Fred, você está querendo dizer que o protetor dele, o espírito anjo da guarda dele, está preocupado com ele ganhar muito dinheiro? Não. De repente, se ele é um engenheiro de desenvolvimento de materiais, talvez ele descubra um material que substitua o plástico, que é tão nocivo para a humanidade. E talvez aquele mentor foi mais importante. Vou falar uma heresia aqui, eu posso? Vocês vão me desconvidar para da tarde? Não, porque às 2 horas eu estou aqui de novo. Vou falar. Eu vou colocar um talvez, mas pensa um talvez, caixa alta, negrito, itálico, sublinhado, tá? Talvez esse mentor seja mais relevante para a história da humanidade do que Emmanuel com Chico. Por quê, Fred? Você está louco? Não, eu estou louco não. Eu estou levantando uma hipótese. Mas, de repente, se ele ajudar o Márcio, que é engenheiro de desenvolvimento de materiais, a descobrir um material biodegradável que substitui eficientemente e economicamente o plástico e a humanidade começar a usar, o mundo não fica um inferno. Porque plástico demais não tá bom. Plástico vem do petróleo, vocês sabem disso, né? É uma derivação do petróleo. Eu fiz engenharia também, tá, gente? Só para vocês saberem. Aí lá a gente estuda esses negócios aí. Então deu para entender que não dá para a gente, de maneira ponderada, separar demais o material do espiritual? É como se a gente pensasse, poxa, Fredson, o Márcio pediu para levar um livro durante a viagem. Sabe o que era esse livro que o Márcio não falou para vocês, mas eu vou contar o segredo. A gente nunca foi para Portugal. A gente até vai conseguir se comunicar, porque é português. Tem algumas variações linguísticas. Mas a gente não conhece a cultura muito bem. O Márcio levou um livro de 1000 páginas que ensina tudo sobre a cultura de vida em Portugal. Esse livro que ele levou para a viagem, 2 coisas. Vai ajudar ao Márcio quando ele chegar em Portugal e vai ficar com o Márcio lá em Portugal. Diferente da comida que o Fred pôs na viagem.
O Fred pôs paçoquinha, porque ele adora paçoquinha. Não precisa dar paçoquinha pra mim não, tá, gente? Eu preciso parar com a paçoquinha. Então a paçoquinha vai acabar durante a viagem, vai virar alguma coisa que a gente vai jogar no mar. Eu não vou dizer para vocês, porque eu não quero implantar essa imagem no pensamento de vocês. Mas o livro fica. O livro constrói um Márcio melhor e o livro fica com o Márcio depois. Então a viagem é importante. O problema, a problematização aqui é quando a viagem é mal feita. Quando a gente coloca toda a nossa bagagem dedicada à qualidade de vida na viagem, sem nenhuma reverberação na vida futura. Por exemplo, vamos imaginar que eu descobri que tem 2 modelos de liderança. Tem o líder carismático e tem o líder tirano. Os dois dão o mesmo resultado. Não, vou colocar numa situação mais complicada. O líder carismático consegue 80% de desempenho da equipe. O líder tirano consegue 95% de desempenho da equipe. Eu decido qual líder eu vou ser. Vamos dizer que eu tenha condições de ser os dois. Qual líder eu vou ser? O líder carismático com 80% de desempenho da equipe ou o líder tirano com 95% de desempenho da equipe? Eu posso escolher. O mundo tem feito escolhas não muito inteligentes nesse aspecto. E pode ser que a gente escolha o líder tirano pensando no recurso, pensando na produtividade. Pode ser que, como o Zuckerberg, por exemplo, que recebeu as informações de uma analista, olha, esse tipo de modelo de algoritmo está aumentando a lucratividade em X%, só que está aumentando a taxa de mortes por suicídio entre garotas do sexo feminino no terceiro mundo, que variam entre 10 e 16 anos. O que você acha de a gente diminuir um pouquinho a intensividade desse algoritmo para não influenciar nas mortes por suicídio, só que a gente vai perder um pouquinho, 0,1% da produtividade financeira? Não, continua. Foi essa a decisão. Ele está sendo julgado por isso. Estava. Eu não sei qual foi o resultado, porque eu não acompanho isso. Me dá embrulho no estômago. Mas a opção da pessoa em questão foi: mantenha o algoritmo como está e vamos ganhar mais dinheiro, mesmo com as mortes. Papai do céu vai trocar uma ideia com ele depois, vai arrumar outro plano de aprendizado para ele. Não sei como vai ser. Também não é com Deus e ele, né? Eu estou relatando não para que a gente julgue, só para que a gente reflita sobre o que a gente vai fazer da nossa vida. É a decisão do líder carismático / líder tirano. Vou privilegiar esses 15% a mais do que os 80 daqui, / 95, ou vou ser o líder carismático? É uma decisão. Talvez aqui seja mais interessante a gente pensar no material / espiritual. Gente, praticamente, quem que é professor? É uma profissão que, de fato, minha esposa também, a pessoa mais importante do planeta, no caso. Aqui existe uma profissão, que deveria ser quase classificada como uma missão, se é que não o seja, que ajuda demais a pessoa a se desenvolver, caso ela queira, porque também eu posso ser o professor medíocre. Né? Eu também sou professor. A gente pode escolher ser o professor medíocre. Mas a gente pode escolher, no exercício da profissão, crescer espiritualmente, ainda que a gente não saiba que isso está acontecendo. Ainda que eu seja um ateu materialista. Pode ser que eu esteja crescendo espiritualmente. Então, a gente tem as 8 malas vazias, gente. Papai do céu garantiu o mínimo para a viagem. Na fala de Jesus: não vos perturbeis pelo dia de amanhã, a cada dia o seu salário. Então, de algum modo, se a gente não for exorbitantemente preguiçoso, de algum modo a gente vai conseguir o básico para não morrer. Né? Não estou tratando de detalhes de exceção de quem mora, por exemplo, Brasil dos anos 80, no sertão nordestino, ou quem hoje mora no Congo, na Etiópia, lugares assim. Mas, de um modo geral, não sendo excessivamente preguiçoso, a gente conquista o mínimo para viver. Ou a gente pode fazer uma segunda mala para a viagem, ou talvez uma terceira. Mas talvez não seja prudente encher 4, 5, 6, 7, 8 malas só pensando na viagem. A viagem é importante, é muito bacana que a gente tenha uma boa paisagem para admirar durante o caminho,
que a gente tenha uma poltrona razoável para se sentar durante o caminho da viagem, que a gente tenha um bom livro para ler durante a viagem, mas é importante que a gente não perca de vista que o objetivo é chegar do outro lado e ter uma boa condição de vida do lado de lá. Chico Xavier dizia nos últimos tempos que ele estava encarnado que alguns espíritas estavam morrendo mal. E aí perguntaram para ele, mas como é possível morrer mal? É possível morrer mal, é só viver mal. É só viver mal. Viveu mal? Morre mal. Porque a vida espiritual é uma consequência direta e conectada com a vida material. Não adianta a gente acreditar que vai acontecer um milagre da benevolência de Deus me dando aquilo que eu não construí para que eu tenha uma vida confortável em nosso lar, por exemplo. Vai ter lá um abrigo para você, mas não vai ter uma casa com ar-condicionado, tela plana, aquela coisa toda. Tá bom, gente? Agradeço demais a atenção de vocês e desejo sinceramente que as reflexões de hoje possam nos ajudar a pensar na nossa vida. Um pouco mais, porque sábado passado também teve. E sábado que vem tem de novo. Então eu desejo demais que o tijolinho que eu estou colocando nas reflexões de vocês de hoje ajude-nos a construir uma vida, que é a viagem, um pouquinho melhor, com decisões mais adequadas. Muito obrigado. Eu tinha esquecido de um detalhe que a casa me autorizou a fazer. Eu trabalho com oratória desde 2004, fui professor de oratória na Universidade Metodista, dei curso de oratória em várias empresas, em escolas, e hoje eu trabalho como professor na Fundação Florestan Fernandes. E eu escrevi um livro, esse é o meu primeiro de pelo menos 5 que já estão prontos para irem para a editora. Eu escrevi um livro sobre oratória. A arte da oratória é primeiros passos para uma boa comunicação. Quem trabalha em alguma função que precisa usar a comunicação como ferramenta de desenvolvimento profissional e quiser adquirir esse livro, fala comigo depois, que eu vou ficar por aqui mais uns minutinhos. Principalmente para as perguntas, mas se alguém quiser o livro, eu estou por aqui. Obrigado. Que bom, né, pessoal? Quantas reflexões, né? Eu estava ali pensando, né? Às vezes a gente tem algumas situações do nosso dia a dia, a gente conhece algumas pessoas, às vezes, e o Fredson disse uma coisa interessante, assim, alguns que se dizem ateus são mais cristãos do que alguns que se dizem cristãos. Então, é interessante a gente pensar, né? Que as pessoas podem fazer pelos outros muito mais do que elas mesmo estão notando do que elas estão, né? O que elas estão fazendo. Interessante, muito, muito bom, muito boa. Alguns recadinhos, quer dizer, um recadinho. Ali ao fundo nós temos um senhor chamado Milton, vestido de verde, né? A cor preferida dele, inclusive, que ele é palmeirense. Dia 25, nós teremos lá na IAN o evento do Flashback do Bem. Então nós vamos ter ali, o Milton está vendendo ali os ingressos, tá? Então falem com ele ali. Nós vamos ter, inclusive, uma escola de dança, né? Que é a K7 Flashback Dance, que terá professores ali, né? Quem não sabe dançar, tipo eu, assim, pareço uma vassoura dançando, né? Então vão ter ali pessoas que vão nos ajudar ali a dançar e vamos nos divertir. Será dia 25, das 19 às 23 horas, lá na IAN. Mais informações, o Milton está ali ao fundo para responder, tá bom? Então, vamos encerrar agora. Vamos novamente nos tranquilizar. Sentarmos numa posição tranquila, numa posição confortável. Fechar os nossos olhos. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade que nos foi dada de estar aqui, de trazer os nossos pequenos nessa casa tão abençoada, de escutar reflexões que nos permitem levar essas reflexões para o nosso dia a dia. E amanhã podemos ser um pouquinho melhor do que somos hoje. E agradecidos que estamos, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aguardar mais uns minutinhos e serão encaminhados para o passe.